Vamos para a parte 4, então, agora. Aqui tem uma estrutura, então, dos linfócitos, dos anticorpos, né? B e dos T's, tá? Do linfócito B e linfócito T. Então, células receptoras T e células receptoras B, né? Aqui eu tenho o anticorpo, né? O anticorpo, então, das células B, você tem aí 2 cadeias, né? De regiões aí variáveis, tá? E regiões constantes. Então, ó, região constante é essa embaixo, o que vai variar é essa parte aqui de cima, tá? E a cadeia pesada. O receptor T, eu tenho aqui, não tenho essa divisão, né? Esse receptor aqui, essa cadeia pesada, tá? E eu vou ter aí só as regiões constantes e aqui vai variar também. Então eu tenho a cadeia pesada de anticorpos, certo? Que é esse daqui. Eu vou ter o sítio, né, de reconhecimento, que é esse daqui, tá? Então, ó, cadeias constantes, cadeias pesadas, tá aqui, ok? E cadeia leve, tá? Então, as cadeias de reconhecimento, né? E aqui em cima, então, é a região de ligação com o antígeno, tá? Essa parte aqui, ó, que vai ligar. E aqui eu tenho o linfócito B, então, né, liberando centenas aí de anticorpos, ok? E esses anticorpos atuando, se ligando nos antígenos. Os linfócitos T, ou células T, né, derivadas do timo, se apresentam em 2 classes. Então, a gente tem as células T citotóxicas, né, CD8, ou as células T CD4, que são as auxiliares. As citotóxicas, elas matam as células infectadas. A T CD4, ela ativa outras células, né? Então ela pode ativar linfócito B, macrófago, para orientar aí uma resposta imunológica. Em contraste, então, a essas imunoglobulinas, a gente tem lá os receptores do linfócito T, que nunca são secretados, certo? Então, as células T, elas precisam migrar para exercer suas funções. Então, lembra que meu linfócito B, ele libera, né? Tem células que vão liberar esses anticorpos. O linfócito T, ele precisa ir até o local de ação, tá? Então, ele vai ter o contato direto com a célula-alvo para poder influenciar em uma atividade imunológica. Né? Então, juntamente com o macrófago, por exemplo, ou outras células apresentadoras de antígeno que a gente já viu, as células T desenvolvem uma resposta imunológica, né, denominada de imunidade mediada por células. Eu já mostrei esse esquema para vocês, mas aqui de novo para a gente relembrar: linfócito B produz aí células de memória, plasmócito, que vão liberar anticorpos, o linfócito T, que pode ter o T auxiliar, que chama outras células, T supressor, que modera aí, né, a resposta imunológica, o T de memória, né, o T citotóxico, que ele mesmo vai atacar as células. Então, aqui tem um exemplo do modo de ação aí imunitário. Então, aqui eu tenho o linfócito T auxiliar, tá? E receptores de antígeno, ok? Esse receptor de antígeno vai se ligar a receptores, né, de outras células, tá? Então, aqui eu tenho uma outra célula que fez o processo de fagocitose, então eu tenho um macrófago. Lembra que ele vai fagocitar um antígeno, no caso aqui é uma bactéria, vai processar e vai começar a expor aqui nos receptores dele pedaços desse antígeno, correto? E aí, com isso, eu posso ter uma célula T citotóxica com o receptor dela que vai reconhecer esse pedaço. Então, aqui eu tenho um receptor T, né, e uma célula apresentadora de antígeno, e aqui no meio eu tenho um antígeno que foi apresentado, né, e com isso eu vou ter, então, uma resposta imunológica, tá? Nessa apresentação aí, os macrófagos, por exemplo, podem liberar aí interleucinas para chamar o linfócito T
porque eles precisam de mais células do sistema imunológico, precisam aí de um batalhão para poder dar conta daquele processo, gerar um processo inflamatório, por exemplo. Aqui eu tenho também, né, o modo de ação aí dos principais componentes, né, do sistema imunitário. Então aqui eu tenho um antígeno, né, então eu posso ter vírus, bactéria, protozoário, alguma toxina. Esse macrófago então fagocita, né, esse antígeno, né, e libera aí interleucinas, que são substâncias químicas, para ativar células CD4. Essas células CD4 podem também ativar linfócitos B e T, então elas podem ativar linfócitos B, que vão produzir plasmócitos, que vão liberar anticorpos e pode gerar aí uma memória, tá? A células T auxiliar também pode liberar aí interleucinas, que pode recrutar mais células, né, e ajudar aí na destruição dessas células e também gerar células de memória, tá? Então, no caso, ela pode chamar aí linfócitos T citotóxicos e esses linfócitos matar aí essa célula e gerar também células de memória, por exemplo. Que mais? O antígeno, né, apresentado na superfície de células infectadas também vão ser reconhecidos por esses receptores, e com isso você gera toda uma cadeia de reação. Então, o macrófago apresenta para o linfócito T, por exemplo, T auxiliar. O T auxiliar ativa o linfócito B, chamando ele através de substâncias, podem ser as interleucinas. O linfócito T também pode chamar aí linfócito T CD8, né, o citotóxico, que vai atuar diretamente lá e matar, por exemplo, a célula do macrófago para eliminar, né, aquele antígeno. Aqui eu também tenho um resumo. Então, o macrófago fagocita e apresenta o antígeno, né, aos linfócitos, tá? Linfócito T CD4, por exemplo. O T auxiliar, então, produz substâncias que ativam e diferenciam o linfócito B e T, né, chamam esses dois, tá? O linfócito B recebe o estímulo, se liga a esse antígeno e vai se diferenciar em plasmócito e vai produzir anticorpos. Aqui eu também tenho outro esquema. Então, eu tenho o antígeno fagocitado pelos macrófagos. Os macrófagos apresentam esse antígeno. O antígeno livre, né, atua diretamente no linfócito B, tá? Ou os antígenos presentes em células infectadas também ativam diretamente o linfócito T citotóxico, por exemplo. Então, vamos por aqui primeiro. Então, o antígeno é apresentado pelo macrófago, vai estimular o T auxiliar. O T auxiliar vai estimular o B a produzir plasmócito e gerar célula de memória. Esse plasmócito secreta aí anticorpos que vão se unir ao antígeno e vão tornar ele mais fácil, né? Fazer com que os fagócitos consigam eliminar ele mais facilmente. É como se eles inativassem aquele antígeno, tá? É isso que o anticorpo faz, ele paralisa, como se ele paralisasse o antígeno. O que mais? Após essa exposição aí às células apresentadoras, o linfócito T auxiliar pode estimular as células T citotóxicas a originarem, irem, né, atuarem diretamente na célula infectada e destruindo aquela célula e gerar célula de memória também, tá? Ou essa T citotóxica reconhece que há uma mudança naquela célula, então ele já vai automaticamente destruir aquela célula sem o intermédio da auxiliar. Ou o antígeno vai ser inativado, né, por antígenos livres, por anticorpos livres, tá? Um receptor antigênico individual ou um anticorpo reconhece em pequenas partes, né, da estrutura molecular do antígeno, né, que a gente chama de epítopo, tá? Os antígenos macromoleculares, como proteínas, glicoproteínas, geralmente possuem diferentes epítopos que podem ser reconhecidos por diferentes receptores antigênicos. Células B são especializadas em reconhecer antígenos de superfície, né, nos patógenos que vivem fora das células hospedeiras. E células B se diferenciam em células plasmáticas efetoras que secretam anticorpos, como a gente já disse.
As células T, elas têm que lidar com patógenos, né, que entram na célula hospedeira, né, e devem auxiliar a ativação aí de células B, tá, que produzem os anticorpos. O desenvolvimento e a sobrevivência, então, dos linfócitos, né, são derivados aí por sinais recebidos, né, por esses receptores antigênicos, e os linfócitos, né, encontram e respondem ao antígeno nos órgãos linfóides periféricos, porque é lá que são levados, apresentados para eles, e aí eles saem até o local da inflamação. Né? Então, são ativados por antígenos, os linfócitos proliferam, gerando aí células efetoras e de memória. Aqui eu tenho uma outra explicação, então, linfócitos B com anticorpos, produzindo anticorpos devido ao contato aí com o antígeno. Vou ter a fagocitose, né? Então pode acontecer a neutralização dos micro-organismos, das toxinas, através de anticorpos. Então, como eu disse, os anticorpos paralisam esse antígeno. Aí sim eu consigo fazer o processo que é chamado de oponização e fagocitose dos micróbios. Então eles vão ser envolvidos, né, e por anticorpos, e aí vai ocorrer o processo de fagocitose. Com isso, eu vou conseguir apresentar essa minha célula, esse antígeno para outras células, ou a natural killer vai vir e vai destruir, né, aquela célula infectada, no caso, pode destruir aí um fagócito, tá? Ou o que mais? Essa célula que está com o receptor apresentando o antígeno, ela pode aí liberar substâncias, ativar o que a gente chama de sistema complemento e ter uma reação inflamatória.